Bem, nessa primeira aula eu vou falar um pouco sobre a tela inicial do Revit, quando a gente está iniciando o programa pela primeira vez, né? Basicamente aqui a gente, entre outras opções, a gente tem aqui o comando abrir, onde você seleciona e procura o arquivo. Tá? Os arquivos do Revit têm essa extensão aqui RVT. E o botão que provavelmente tem mais opções seria aqui o botão novo, quando a gente está iniciando um novo arquivo. Então vamos ver esse primeiro. Então clicando aqui em novo, a primeira etapa seria escolher um modelo que vai dar origem ao nosso projeto. Esse modelo salva várias informações, várias configurações iniciais para que o nosso projeto comece da forma como a gente costuma trabalhar. Quando a gente não tem um modelo ainda salvo nosso, a gente vai escolher aqui modelo de arquitetura, por exemplo, que seria o mais indicado aqui para a nossa situação. Quando a gente já tem um modelo salvo, eu vou ensinar como a gente faz isso, a gente clicaria aqui em procurar, e aí a gente indicaria o modelo que a gente já criou. Bem, no começo a gente não vai ter, então nós vamos ter que escolher o modelo de arquitetura. Então vamos aqui, modelo de arquitetura, e eu vou criar um novo projeto. Então a gente dá OK aqui, e ele de fato entra no Revit. Bem, o que a gente tem aqui? Na letra R, clicando aqui, a gente tem os principais comandos, como o próprio arquivo novo, o abrir, o salvar como, né? E esses mesmos comandos a gente tem aqui em cima, ó, na barra abrir, salvar, tá? Eu sugiro usar o comando salvar via teclado, porque a gente não precisa nem ficar acessando ali. É só digitar Ctrl S, igual CAD, e ele já salva o arquivo. Logo aqui abaixo a gente tem pastas, onde cada pasta dessa abre um conjunto de ferramentas. Normalmente a gente trabalha na pasta arquitetura, que é onde estão as principais ferramentas de desenho. A gente vai ver as mais comuns que a gente usa durante um projeto. Aqui ao lado a gente tem a barra de propriedades e a barra de navegador do projeto. Essas duas barras são essenciais para a gente trabalhar num projeto. Pode ser que acidentalmente vocês acabem fechando uma dessas barras. Então eu vou simular aqui, ó, se eu de repente fechasse a barra de propriedades. Então, como é que a gente liga essa barra caso ela fique fechada? Eu vou vir aqui em vista e vou procurar aqui, ó, interface do usuário. Eu clicando aqui, interface do usuário, eu posso ver aqui que a barra de propriedades está desmarcada, então isso indica que ela não está aparecendo. A barra navegador do projeto está marcada aqui, né? Está aqui, então por isso que eu estou vendo ela. Então eu vou vir aqui e ligar novamente a barra de propriedades. Bem, a barra de propriedades é onde o nome já diz, eu vou configurar, vou ajustar as propriedades do que eu estou vendo aqui ou selecionando. No caso, eu não tenho nada selecionado, então eu estou vendo as propriedades da planta de piso. Se eu selecionar algum objeto, eu passo a mexer nas propriedades desse objeto. A gente vai ver isso conforme a gente for começar a desenhar. Aqui na barra do navegador de projeto, é onde eu navego pelas várias vistas, pelas várias partes do projeto. Por exemplo, eu tenho aqui as plantas de piso, onde eu tenho o nível 1 e o nível 2. Basta eu dar um clique duplo, ó, e eu mudo para o nível. Então, aquele que está em negrito aqui é o nível que eu estou enxergando aqui ao lado. Eu tenho as plantas de forro e eu tenho as elevações.
No caso aqui, a gente já tem 4 elevações prontas, ó, que são esses 4 ícones que vocês estão vendo aqui, que já vêm prontos naquele modelo que a gente escolheu, modelo de arquitetura. Então, as elevações são parte do modelo, né? Vamos ver algumas coisas que a gente pode configurar para tornar o modelo mais próximo daquilo que a gente precisa. A primeira coisa que a gente poderia mexer seria nas unidades de medida. Então, se eu ver aqui na pasta gerenciar, eu tenho aqui, ó, unidades do projeto. Como você pode perceber, ó, o atalho, quando eu coloco o cursor em cima, aparece o atalho ali, unidades do projeto, UN. Então, se eu preferir não vir aqui em gerenciar unidades do projeto, eu posso estar em qualquer uma dessas pastas aqui e eu digitar UN, que vem da palavra unidade, e eu automaticamente venho para a janela onde configurar unidades. Então aqui a minha sugestão é a seguinte, ó, no linear, que seriam as medidas de distância, eu vou escolher metros. Quantas casas decimais eu quero que ele use para mostrar os valores? Bem, vamos usar 2 casas decimais. Se precisar, você pode aumentar esse número. Símbolo de unidade. É para ele mostrar a letra M ou nenhum no final das unidades de medida. Bem, se você está desenhando, você sabe que é em metros e provavelmente você não vai ter necessidade de enxergar isso. Então eu vou deixar nenhum aqui. Área. A área já está em metros quadrados, o volume está em metros cúbicos, os ângulos já estão em graus. A inclinação é outra unidade que eu sugiro mudar. Inclinação seria inclinação de piso, inclinação de telhado. Então, normalmente a gente usa percentual. E aí você pode escolher aqui número de casas decimais e, se quiser, pode deixar o símbolo da unidade aqui. Aí vai da sua opção, deixar nenhum ou deixar percentual. Vou deixar percentual ligado aqui. Ok. Vamos dar mais um ok aqui para terminar essa etapa. Então, está salvo a questão das unidades de medida. Outra questão que é importante a gente configurar seriam os níveis, que são as superfícies onde a gente desenha o projeto. Então, como é que a gente configura níveis? Primeiro, a gente tem que estar em uma vista de elevação. Então eu venho aqui em elevações e clico duplo em qualquer uma dessas 4 que eu tenho aqui, porque todas vão mostrar o mesmo. Então eu vou clicar aqui em leste, por exemplo, e aqui, ó, eu enxergo os meus níveis que existem no momento. No momento aqui, nesse modelo que a gente usou, eu tenho 2 níveis, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 está na cota 0 e o nível 2 está na cota 4. Como é que eu configuro a cota de cada um desses níveis? Bem, uma das maneiras é eu vir aqui em cima do número, dar um clique duplo aqui e eu passo a editar esse valor. Eu poderia usar inclusive um valor negativo, menos 0,50. E aí esse nível passaria a se posicionar nesta cota. A mesma coisa eu posso fazer aqui no nível de cima, dou um clique duplo e edito esse nível para a cota 5, por exemplo. E aí ele se posiciona na altura. Bem, vamos configurar aqui uma situação mais comum, como sendo 0 aqui e 3 aqui. Então essa vai ser o nível, a cota dos nossos 2 níveis. Outra coisa que eu posso fazer também é alterar
a diferença entre os dois, ao invés de editar o valor absoluto, que seriam esses dois valores aqui, eu posso editar o valor relativo, que é a distância que um está separado do outro. Então, por exemplo, eu quero mexer na cota do nível 2, nessa cota, eu seleciono a cota e eu posso vir aqui e editar diretamente esse valor. Esse valor aqui é a distância relativa entre os dois níveis e não a cota dele. Então eu venho aqui, por exemplo, e clico 4. Então essa é a distância que vai separar esses dois níveis. Nesse caso aqui coincide esse valor com esse, porque eu parti aqui da cota 0. Então esse valor vai coincidir, mas nem sempre vai ser assim. Tá? Então vou voltar para 3 aqui. E vamos ver outras coisas que a gente pode fazer aqui com relação ao nível. Por exemplo, os nomes. Esse modelo vem chamando nível 1 e nível 2. Da mesma forma que eu editei as cotas, eu posso vir aqui e editar os nomes. Basta eu clicar duplo e chamar, por exemplo, esse nível de térreo. E confirmar com um Enter. Quando eu confirmo com Enter, ele me pergunta se eu quero que todos os locais onde aparecem o nome nível 1 correspondam a esse nome que eu dei aqui agora. Provavelmente sim, né? A gente vai querer que ele faça isso. Então, eu vou colocar aqui sim, que ele vai renomear todos os lugares. Então, térreo e esse aqui, superior, por exemplo. Enter, mesma coisa, sim. Então, na hora que eu renomeei aqui, automaticamente aqui nas minhas plantas de piso, ó, esses nomes já foram trocados, ó, térreo e superior. Cuidado, porque a palavra térreo é bem parecida com a palavra terreno. E se você escolher o nível errado aqui para desenhar, as coisas não vão acontecer exatamente como você está esperando, tá? Então, cuidado para não confundir esses dois nomes aí. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é configurar a extensão dessa linha de nível. Pode ser que eu não precise de uma extensão tão longa assim como essa. Então, quando eu quero configurar a extensão da linha de nível, eu seleciono o nível e arrasto essas extremidades, esse círculo vazio aqui. Ó. Ele tem desse lado e tem do lado de cá também. Ó. Então, eu posso tanto diminuir aqui, clicando aqui. Ó, clicando e arrastando, como eu posso clicar desse lado aqui e arrastar esse lado. Então, dessa forma eu consigo deixar essas linhas de nível mais estreitas. Vocês perceberam que quando eu alterei uma linha, a linha de baixo, ou as linhas que estão ao lado, acompanham essa modificação para que eles mantenham o mesmo alinhamento. Caso eu não queira isso, eu posso vir aqui, ó, e soltar esse cadeado. Quando eu solto esse cadeado, isso significa que essa marca aqui não está mais presa às outras. Aí eu consigo posicioná-la em qualquer lugar sem que os outros níveis acompanhem. Se eu quiser voltar a travar uma linha com a outra, basta eu clicar, trazer, até que ele mostre essa linha pontilhada aqui, e então eu solto e ele volta a ficar travado. Outra coisa que eu posso fazer com relação a nível é esse símbolo aqui de nível. Normalmente ele aparece em um único lado, tá? Então eu posso querer que ele apareça dos dois lados, ou do outro lado, ou em nenhum dos lados. Então como é que eu configuro isso? Basta eu selecionar e verificar essas caixas aqui, ó, essas caixinhas de verificação. Ó. Vocês estão vendo que desse lado tem uma caixa de verificação, então significa que o símbolo aparece desse lado. Desse lado aqui não. Então se eu marcar, ele passa a aparecer de um lado, se eu desmarcar, ele desaparece do outro, e se eu desmarcar os dois, eu
não vejo em nenhum dos lados essa linha de nível. Então, vou marcar esse lado aqui. Outra coisa que a gente pode fazer com relação aos níveis é quebrar o nível. Então, se por acaso dois níveis forem muito próximos um do outro, por exemplo, se esse nível aqui tivesse na cota de 0,50, por exemplo. Então, nessa situação, ó, eles se sobrepõem aqui, tá? Então, fica complicado eu ler e entender. Então, como é que eu quebro uma linha de nível? Eu seleciono a linha de nível que eu quero quebrar, e bem aqui próximo da cota, ó, existe esse botão aqui, ó, adicionar cotovelo. Então eu clico nesse botão adicionar cotovelo e automaticamente ele quebra dessa forma. Nesse momento aqui, ó, eu vejo esses grips. Então esses grips eu posso deslocar esses grips e colocar esse símbolo mais abaixo, tá? Então, dessa forma, eles não se sobrepõem. Eu poderia fazer o mesmo com esse aqui, ó. Clico na marca e levo esse aqui para cima, por exemplo. Aí, dessa forma, ó, eu tenho a leitura bem mais clara das cotas e dos nomes. Como é que eu volto isso? Volto a colocar no mesmo alinhamento. Basta eu selecionar o nível que eu quero e alinhar esses grips aqui. Na hora que eu solto, ele volta a ficar alinhado, e eu faço a mesma coisa com esse aqui, e eu tenho a situação anterior. Bem, vou editar isso aqui, porque não é 3, é 5, seriam 3 metros aqui, a cota. Então, voltando à situação original. Para finalizar esse assunto de nível, como eu crio um novo nível? Bem, para criar um novo nível, eu tenho que estar aqui numa vista de elevação. Aqui na barra da arquitetura, eu encontro aqui no final nível, ou LL, como aparece logo na frente do nome do comando. Então eu clico nesse botão, alinho aqui, caso eu queira, né? Alinho aqui para que ele fique na mesma posição, e eu verifico ali, ó, a distância em que eu estou em relação ao nível de baixo. Caso eu não consiga fazer com que o mouse pare no valor exato, não tem problema. Vamos imaginar que a distância seria de 3 metros entre esses dois níveis, e eu não consigo fazer com que ele pare. Então eu posso clicar em qualquer lugar, puxar, chegou desse lado aqui, ó, alinhou novamente, eu clico. E depois, aqui eu dou um ESC, né, mais um, e depois eu edito esse valor. Ou eu edito o valor da cota, ou eu edito a distância relativa entre os dois níveis, né? Bem, para esse primeiro projeto, eu não vou usar um terceiro nível, então eu vou deletar esse nível aqui. Para deletar o nível, basta eu selecionar aqui e pressionar Delete. Ele vai me pedir uma confirmação, sim, ok, e eu volto a ter os dois níveis aqui. Bem, esses seriam as duas primeiras configurações que seriam interessantes de ser salva no modelo, tá? Depois a gente vai ver outras, eu vou lembrando conforme elas forem acontecendo. Então, agora que eu já configurei essas duas variáveis, seria interessante eu salvar esse projeto como um modelo, para que quando eu fosse iniciar um novo projeto, eu não precisasse fazer novamente essas duas configurações. Então, como é que eu salvo um projeto? Tá vendo? No momento a gente tem isso aqui como um projeto. Como é que eu salvo isso como um modelo? Eu vou vir aqui, ó, na letra R, salvar como modelo. Escolho. Aí eu vou vir aqui, ó, é um arquivo RTE, Revit Template. Não é RVT. RVT, Revit, tá? Deu bem só Revit, aqui é Revit Template.
Então eu vou chamar aqui ó, de meu modelo. E vou dar um salvar. Então agora, isso aqui ó, passou a ser um modelo, deixou de ser um projeto. Então eu não devo desenhar num arquivo de modelo. Tá? Então eu vou simplesmente encerrar essa sessão do Revit e vou iniciar ele novamente usando esse modelo que eu salvei como um modelo inicial. Então isso eu vou falar na próxima aula.